Boa noite, nós mais uma vez estamos aqui na casa do Senhor para adorar ao Senhor. Entramos já no mês de agosto e sabemos que você tem nos acompanhado virtualmente. Muitas pessoas têm nos acompanhado para adorar ao Senhor. Esse é o propósito que nós estamos aqui. E neste primeiro dia da semana, que é hoje, domingo, nós queremos que Deus esteja com a sua vida, onde você estiver, você que está conosco aqui nesta noite, né? E a palavra do Senhor nos diz em Salmos 37, versículo 5, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia no Senhor. Que esta semana que se inicia hoje, que você possa continuar colocando a sua confiança no Senhor. E se você ainda não colocou a sua confiança no Senhor, não perca a oportunidade de hoje deixar que Deus invada o seu coração. Abra a porta para Ele, que Ele vai preencher tudo aquilo que está vazio dentro do seu coração. Nós estamos aqui na Igreja Batista Betel, na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Lugar muito bom, maravilhoso, onde Deus tem operado bênçãos sem igual. Nós não temos como contar as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Temos tido muitas lutas, mas nós temos visto que a mão do Senhor está sobre nós. E muito nós nos alegramos, porque a palavra do Senhor nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E é com essa força que nós estamos aqui, porque o Senhor, Ele se faz presente em nosso meio. Nós queremos, está passando aí na página da igreja, como você pode abençoar a igreja do Senhor, você que não consegue vir e que quer depositar a sua oferta, o seu dízimo, tem como fazê-lo, né? E que você sinta-se à vontade. Aos membros da igreja, né, que podem vir, nós estamos com um número limitado de pessoas, já sabem como é o procedimento. Dê o seu nome durante a semana para os cultos que nós temos aqui. Às quintas-feiras, 15 horas, nós estamos aqui orando ao Senhor. Nas quartas-feiras, 15 horas, nós oramos aqui com os irmãos que podem estar conosco. Às quintas-feiras, às 19h30, estudo da palavra. Aos domingos, 9 horas pela manhã, estudamos a palavra do Senhor. E neste próximo domingo, nós vamos terminar Tiago, capítulo 5. E domingo à noite, às 19 horas, adorando ao Senhor mais uma vez juntos. Que você sinta-se à vontade para estar conosco. Você é bem-vindo à casa do Senhor. E que você possa estar recebendo as bênçãos do Senhor onde quer que você esteja, E de norte a sul do nosso país, pessoas têm nos acompanhado e orado por nós. Nós agradecemos ao Senhor pela sua vida, porque o Senhor se faz presente em todo o tempo. Nós vamos adorar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, dar glórias, porque Ele é merecedor de toda honra e de toda glória. É por isso que nós estamos aqui. É a razão do nosso viver. A Deus nós demos glória. Você pode ficar em pé, você que está aqui no templo, você que está em casa. Nós cantaremos esse hino do cantor cristão número 15. Tem como você procurar pela internet, mas vai estar passando na tela. Você pode cantar conosco. Agradece
vamos orar neste momento, agradecendo a Deus, porque Deus tem preservado a nossa vida. E Ele tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Coloque-se diante do Senhor nesta noite. Deixe que o Senhor fale ao seu coração, para que aquilo que precisa ser preenchido, que eu não posso preencher, homem nenhum pode fazer isso, mas o Senhor, Ele pode. Não sei da sua aflição, mas eu sei que Deus, Ele conhece você. A palavra do Senhor diz que Ele nos sonda e Ele nos conhece. Ele sabe do nosso deitar e do nosso levantar. De longe esquadrinhas o nosso pensamento e o nosso caminho. O Senhor, Ele nos conhece. Ele sabe que a nossa estrutura, ela é pó. Nós somos frágeis e dependentes do Senhor. Coloque-se diante de Deus neste momento. Que você possa colocar toda a sua inquietude, todas as dificuldades que você tem passado. E eu também tenho passado. Mas o Senhor, Ele está comigo. Eu tenho essa certeza que o Senhor, Ele está comigo. E que você possa ter essa certeza que em meio a essa turbulência, esse caos que temos vivido, o Senhor, Ele se faz presente. Ele é dono da história. Ele está no controle. Ele sabe todas as coisas. É por isso que nós servimos a esse Deus. Um Deus que não mente para nós, porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela se cumpre e ela tem se cumprido nos nossos dias. Pai, nós adoramos ao Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor, ó Deus. A Tua palavra nos diz, ó Pai, que o Senhor é bom e a Sua misericórdia, ela dura para sempre. Ó Deus, temos experimentado essa bondade e essa fidelidade a cada dia. Ó Deus, obrigada pelo Teu cuidado para com as nossas vidas. Pai, o Senhor nos conhece. O Senhor sabe, ó Deus, da nossa vida. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa limitação. Ó Deus, vem estar com os corações que nesta noite possam estar, ó Deus, corroídos, ó Deus, endurecidos, amargurados, tristes, ó Pai. Que o Senhor possa entrar e fazer morada em nome de Jesus, ó Deus. Que haja cura, haja libertação e haja salvação para a glória do Senhor, ó Pai. E nós adoramos o Senhor, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor nos ouve e o Senhor, ó Deus, quer tratar conosco, ó Pai. Nos abençoe em nome de Jesus. Abençoe a cada um de nós que estamos aqui nesta noite e aqueles que estão em suas casas, ó Pai. Que as Tuas bênçãos também possam recair sobre cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos adorar ao Senhor. Nós vamos cantar uma música que diz que nós viemos para adorar ao Senhor. E nós fomos criados com esse propósito, para adoração ao Senhor. Não importa se você canta bonito, né? Importa aquilo que está dentro do seu coração. O Senhor, Ele se agrada daqueles com o coração quebrantado. Quebrante-se diante dEle, né? Vim para adorar ao Senhor. Tua beleza me leva a adorar.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para prostrar-te, vim para prostrar-te, vim para dizer-me: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus pagou o preço por mim e por você. E a próxima canção que nós vamos cantar, ela diz que o nome de Jesus, ele é maravilhoso. Há poder no nome de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor, ele se compadece de nós. Deus se compadeceu de nós. Por isso que o nome de Jesus, ele é maravilhoso, porque não há outro nome em que eu deva ser salvo. Não existe outro nome por onde clamar. Não há instituição, não há pessoa. O nome de Jesus, ele é poderoso. Ele é poderoso. É um nome que está acima de todo nome. E a palavra do Senhor nos diz que todo o joelho, eu arrepio. Todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus. Reis, rainhas, governos, presidentes, poderes, pessoas com riqueza, todo o joelho se dobrará no nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. Nós estamos aqui porque Jesus, ele pagou um preço. Não precisa de sacrifício. O maior sacrifício ele fez. Por isso que o nome de Jesus, ele é poderoso. Se você está sem saída, clame pelo nome de Jesus. Você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Você vai ver o reboliço que Deus vai fazer na sua vida, porque o nome de Jesus, ele é poderoso. O nome de Jesus é poderoso. No início era essa palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. A qual
do Senhor é poderoso. Se formos ao túmulo, procurarmos o túmulo de Jesus, não existe túmulo. O túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele vem buscar a sua igreja. Ele vem nos buscar. A tumba está vazia, porque Jesus ressuscitou. Deixe que Jesus faça uma obra na sua vida. Onde você está? Abra o seu coração. Deixe Jesus falar com você. Vem, pastor. Irmãos, boa noite a todos. A paz do Senhor esteja com sua vida. Amém? Bom, nós estamos aqui. Culto de adoração ao Senhor. Interessante quando a gente pensa no nome de Jesus. Poder. Sei porque você veio aqui, mas Deus sabe, com certeza você quer algo de Deus. Neste momento, abre o seu coração, feche seus olhos. Talvez você tenha uma coisa impossível para resolver essa semana. Só Deus pode realizar milagre na sua vida. Estamos vivendo dias. Fale para o Senhor neste momento de nós falarmos aquele. Feche seus olhos, agradeça. Deus, eu estou aqui, tua casa, estou na tua casa. Eu estou vivo, eu estou respirando. Meu Deus, eu também preciso de um grande milagre. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui na tua casa. Ó Deus, nós só temos que agradecer ao Senhor por tudo que nós estamos passando, por tudo que nós estamos vivendo também. Meu Pai, que essa semana, como nós cremos que no nome de Jesus, o nome de Jesus é poderoso para mudar toda e qualquer situação que nós estamos passando. Meu Pai, o nosso grito de misericórdia, ó Deus, ele é extenso. Pois sabemos, ó Pai, que só o Senhor tem todo o poder para penetrar no nosso íntimo, mudar nossa maneira de pensar, mudar nossa maneira de agir. Ó Deus, nós cremos no Jesus que salva, mas também nós cremos no Jesus que liberta, no Jesus que realiza grandes milagres. Meu Deus, muito obrigado pela presença real de Jesus Cristo no meio da tua igreja. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu queria pensar com você nessa noite, como nós estamos fazendo uma série de mensagens, é a cruz de Cristo. E quando nós pensamos na cruz de Cristo, parece que esse assunto não termina, esse assunto não acaba, porque quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver e entender o grande amor de Deus ali por nós, o grande amor de Deus por mim e por você. E Paulo chega no momento da sua vida que diz: o amor de Cristo, ele nos constrange, porque é um amor que se dá sem querer receber nada em troca. E é por isso que nós aceitamos Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 46. Mateus 27, versículo 46. Com certeza está aqui na tela, está aí no seu celular, está na sua Bíblia de papel, né? Hoje tem todo tipo de Bíblia também, né? Onde a gente só tinha essa Bíblia de papel, mas hoje nós temos tudo isso que Deus permitiu que nós usássemos. E a minha tradução é a NVI por enquanto. Nós já estamos num processo aqui na igreja de padronizarmos toda a linguagem da nossa igreja com uma Bíblia só, que é a Nova Versão Transformadora. E nos diz assim a palavra de Deus. Mateus capítulo 27, versículo 46. Por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: Deus meu, por que me abandonaste? É interessante que o texto que nós acabamos de ler relata o momento mais doloroso na vida de Cristo. Ele pregado ali na cruz, quando nós imaginamos essa cena, ele pregado ali na cruz, ele impossibilitado de mexer, Jesus estava ali pagando o preço da nossa culpa. Será que nós temos a dimensão
desse momento ali na cruz do Calvário, e ele solta um grito ali de desespero: Deus meu, por que me desamparaste? Por que o Senhor me abandonou? E quando nós entramos, às vezes a teologia estraga muita coisa. Quando nós queremos entender a profundidade desse amor de Deus, não sou contra, também sou teólogo, mas quando nós entendemos a profundidade da palavra de Deus, olha o que alguns teólogos dizem, alguns comentários bíblicos dizem com relação a esse grito de Jesus. Alguns dizem que na agonia, Jesus começou a delirar e não sabia o que estava falando. Outros argumentam que o sofrimento físico era tão grande que aquela exclamação de abandono foi praticamente arrancada dos lábios de Jesus por causa da dor. Eu pessoalmente, eu não concordo com essas duas maneiras de trazer interpretação para esse clamor de Jesus. E o primeiro argumento que eu tenho a declarar para você, querido, é o seguinte: Jesus estava consciente até o último minuto da sua vida. Tanto assim que depois ele diz que nós vamos pregar isso aqui: está completo, o trabalho da salvação está consumado. O trabalho que eu vim fazer aqui, e ele estava plenamente consciente, e Jesus não delirava. E em segundo lugar, é interessante pensarmos assim: o sofrimento físico era terrível, mas mesmo em sua mente, Jesus não tinha a menor dúvida do que estava chegando o sacrifício para salvar aquele que ele mais amava, que é o ser humano. Jesus estava fazendo tudo isso por amor, por mim e por você. Sendo assim, a ideia de salvar o homem traz algo sublime para Jesus Cristo. Naquele momento de sofrimento, o meu objetivo é salvar esse homem. E é interessante que nós pensamos nesse grande amor de Deus. Talvez a teologia tenta trazer uma definição de Deus. Deus é um ser infinitamente pessoal e bom. Mas quando João, um homem bem simples, chega e conseguiu definir quem é Deus, Deus é amor. Deus é amor. E sendo assim, a ideia de salvar o homem era o grande propósito de Deus ali na cruz do Calvário. A expressão de abandono não foi arrancada pelos lábios, pela dor dos lábios, embora a dor física, se nós pararmos para pensarmos bem, estava bem presente ali na cruz. Mas então, pastor, o que significa esse grito, esse clamor de abandono de Jesus? Eu gostaria de perguntar a você de outra maneira: pode Deus abandonar seus filhos no momento que eles mais precisam dele? Deus pode nos abandonar no momento que a gente mais necessita da presença de Deus. E se a vida de Jesus foi uma vida permanente de comunhão com seu Pai, porque Deus o abandonaria na hora mais difícil? Ele não abandonou o povo de Israel quando estava atravessando ali o Mar Vermelho. Ele não abandonou toda aquela nação de Israel no deserto. Sempre havia o sustento para aquele povo. Quando nós pensamos também em Sadraque, Mesaque e Abidnego, na hora da fornalha, Deus não abandonou aqueles três jovens. Quando nós pensamos na vida de Daniel na cova dos leões, Deus não abandonou Daniel. E ele promete também, há uma promessa de Deus para nós, que ele nunca irá nos abandonar, que ele nunca irá nos deixar. E é interessante que o escritor da palavra de Deus nos diz o seguinte: que uma mãe pode se esquecer do seu filho que deu à luz, mas Deus nunca irá se esquecer de nós. É interessante quando a gente pensa em algo sublime de amor, Logo vem o amor de mãe.
Mãe nunca esquece dos seus filhos. Mas quando nós olhamos essa comparação de Deus, que Deus nunca irá nos esquecer. Vamos tentar explicar um pouquinho esse grito de Jesus ali na cruz. E o que isso tem a ver com a nossa caminhada cristã. E o que isso tem a ver com a nossa vida cristã. Essa expressão, Deus meu, por que me desamparaste? É algo interessante quando nós pensamos. Jesus está registrada no Salmo 22, versículo 1. Eu fico acreditando que Jesus aprendeu isso quando ele era criança. De certa maneira, o Salmo 22 é uma profecia do que iria acontecer ali na cruz do Calvário. E este salmo começa assim: Deus meu, por que me desamparaste? E o versículo 2 desse mesmo salmo apresenta um outro grito, um outro clamor de tristeza e solidão do salmista. Contudo, tu és santo. O que isso quer dizer então? Que Deus abandonou seu filho porque ele é santo? Se você ler Abacuque, capítulo 1, versículo 13, talvez você vai entender melhor o que eu estou dizendo. E quando nós pensamos nisso, quando nós pensamos nessa questão, Abacuque, capítulo 1, versículo 13, nos diz o seguinte: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Agora eu gostaria de juntar todas essas peças para formar esse quadro. Antes de mais nada, é preciso saber que na cruz do Calvário, Jesus estava pagando o preço do meu e do seu pecado. E quando nós pensamos isso tudo, talvez você diga: pastor, pecado de quem? Pecado de quem? Meu querido, o meu pecado, o seu pecado e o pecado de todos os seres humanos, de todos os tempos, todos os pecados havidos e por haver, todos os pecados imaginados. Interessante quando nós pensamos nisso. Nós não temos essa dimensão do alto preço que Jesus pagou ali na cruz por nós. Todos os pecados também acontecidos ao longo da história, desde o primeiro pecado de Adão e Eva até o pecado que neste momento talvez eu e você cometemos. Você entende a grandiosidade desse amor de Deus ali na cruz do Calvário? Todos os pecados. Talvez os pecados cometidos amanhã, depois de amanhã, todos os pecados de todos os tempos, de todos os homens, foram depositados nos ombros de Jesus, quando ele estava ali na cruz. E Abacuque 1,13 descreve isso: tu és tão puro de olhos, que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Meu amigo, meu irmão, o maior terrível do pecado, a consequência terrível do pecado é a separação que ele provoca entre nós e Deus. E o mais terrível do pecado está retratado lá na cruz. O pecado separou Deus, o Pai, do Deus Filho. Os olhos do Pai, como Abacuque descreve, são tão puros que não podiam contemplar a iniquidade que Jesus estava carregando ali na cruz. E com certeza o grito foi esse: Deus meu, por que me desamparastes? E a resposta é muito simples: porque tu és santo. E Jesus na cruz pagando nossos pecados ali, carregando o pecado de toda a humanidade. E Deus, como Abacuque descreve, como ver isso? Se Deus é santo, se há uma separação entre nós e Deus, o pior do pecado não é o ato em si. A perversão do pecado é a separação que ele provoca entre Deus e a criatura. E qual é o conceito que nós temos de pecado? O que é pecado?
Talvez alguns vão dizer: pastor, pecado é a transgressão da lei. Porque a Bíblia nos diz isso em 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, versículo 4. Todo aquele que comete pecado também infringe a lei. Se eu digo, é interessante que nós pensamos isso. Meus irmãos, eu estou hoje com um lover, né? Isso aqui, de lã, isso mesmo? Um colete de lã, vamos dizer assim. Quer dizer que antes de estar com essa roupa, eu estou com a camisa, por exemplo. E o texto é bem claro. E o texto diz que todo aquele que comete pecado também infringe a lei. Quer dizer que o pecado, antes de ser transgressão da lei, o pecado é outra coisa. O pecado não é somente transgredir a lei, o pecado é algo mais profundo. E nós também não temos a dimensão do que é pecado. Para explicar isso, eu quero convidar você a fazer uma lista de pecados. E nós fazemos essa lista de pecados na nossa mente. Talvez na sua lista agora: pastor, pecado é matar, roubar, mentir, adulterar, cobiçar, desonrar o pai e mãe. Enfim, pecado é tudo isso. Não podemos fazer uma lista enorme de pecados. E nós, o que diria você se alguém lhe dissesse que tudo isso, matar, roubar, mentir, adulterar, tudo isso não é pecado? O que você diria? Pensariam, talvez você que está me escutando, você vai pensar: eles estão pregando uma heresia lá na Betel. E eu diria para você: eu não estou pregando nenhuma heresia. Eu vou deixar que Paulo diga na sua carta aos Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ora, as obras da carne são conhecidas. Isso tudo que nós pensamos o que é pecado são obras da carne. E é interessante que uma versão nos diz o seguinte: que as obras da carne são manifestas. Estar no pecado é estar na carne, e estar na carne também é estar no pecado. É muito mais profundo do que nós podemos imaginar. Quando nós pensamos nisso, há dois caminhos para nós: céu ou inferno. É interessante, meu pai contava sempre uma ilustração, né? Eu gosto de contar a ilustração do meu pai. Ele dizia o seguinte: olha, se a laranja, ela não é boa, não está boa, não é culpa da laranja, é culpa da árvore. É culpa da árvore. Adianta tirar a laranja? Não. Adianta cortar a árvore, podar a árvore, para que ela possa produzir frutos bons. E nós não temos essa dimensão que nós estamos praticando tudo isso. Tem muita gente que diz aí: pastor, é difícil guardar tudo isso, é impossível. Talvez para alguns: eu não consigo viver sem roubar, sem mentir, sem adulterar, é impossível. Claro que nós estamos querendo que a nossa vida produza frutos bons, frutos dignos de arrependimento. Em lugar, muitas vezes nós estamos cortando, nós estamos arrancando somente as laranjas da nossa vida. Meu querido, meu amigo, meu irmão, o pecado é o pé da laranja. E os atos pecaminosos que nós fazemos são as obras da carne. Não podemos concentrar a nossa atenção na nossa vida cristã somente cortando as laranjas. Nós temos que arrancar o pé da laranja. Nós temos que resolver a nossa dificuldade com o pecado, e não somente as consequências do pecado. É interessante nesse momento que nós estamos vivendo hoje. O verdadeiro cristianismo não é uma casca. O verdadeiro cristianismo não é algo superficial. Cristianismo não é fachada.
Não dá para brincar hoje. E Jesus não veio para que a humanidade tivesse uma fachada bonita de homens morais, com uma grande moral, homens corretos, bons cidadãos. E Paulo diz que o fruto de estar no pecado, as consequências do pecado, ele deixa bem claro: as obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, glutonarias. E Paulo não chama isso de pecado. Paulo chama isso de fruto do pecado. Entenda bem. O ser humano, ele não é pecador porque mata, não. O ser humano, ele mata porque ele é pecador. O ser humano, ele mente porque ele é pecador. O ser humano causa divisão porque ele é pecador. E se o ser humano não fosse um pecador, ele não faria nada disso. Porque essas obras do pecado, o fruto do pecado, o resultado do pecado, não estaria nele. Mas nós, seres humanos, nós somos muito superficiais na maneira como nós encaramos a vida. Nós estamos somente hoje preocupados em não matar, não adulterar, não mentir, não roubar. Nós estamos somente, a nossa preocupação hoje, nesse cristianismo de fachada, é corrigir os frutos do pecado. E não o problema do pecado. Está na nossa vida, está dentro de cada um de nós. E como seria bom se nós entendêssemos que Jesus veio para transformar o coração do homem. Jesus veio para limpar a mente do homem. Jesus veio para corrigir o pecado de dentro para fora, porque o pecado está dentro de cada um de nós. Jesus não veio simplesmente corrigir por fora, porque Jesus sabia que transformando o coração, a mente do homem, os hábitos externos também seriam bons. E agora vem a pergunta para nós nesta noite: pastor, se matar, roubar, mentir, adulterar é fruto do pecado, então o que é pecado, pastor? Qual a definição de pecado que a palavra de Deus nos coloca? Isso é muito simples. De acordo com a palavra de Deus, se um homem é justo porque está em Jesus, que é a pessoa da justiça, em que momento então esse homem se torna pecador? Esse homem se torna pecador quando ele se afasta de Jesus, que é a pessoa de justiça. E é interessante que a palavra de Deus é muito clara, quando nós temos Jesus, quando nós estamos perto de Jesus, nós somos justificados em Cristo Jesus. E é interessante que o ser humano, ele só é justo diante de Deus quando ele está ligado 24 horas com Ele. 24 horas em comunhão íntima com Jesus. No momento em que o ser humano se afasta, ele se torna pecador. Porque quando nós nos afastamos de Jesus, nós estamos declarando: eu não dependo de Jesus. Eu posso resolver toda e qualquer situação na minha vida. E quem é pecador então? Quem é o pecador? Pecador é aquele que está separado de Jesus. Porque o pecado é separação de Deus. Lá na cruz, Jesus carregava o pecado de toda a humanidade. E é por isso que ele soltou: porque me desamparaste? Porque não consigo ver. Há uma parede divisória agora entre mim e Deus. Eu não consigo ver mais Deus, porque eu estou separado por causa do pecado da humanidade. Pecado é isso. Pecado é separação de Deus, e um homem é pecador porque ele se afasta de Deus. E não existem dois tipos de pecadores: os pecadores que têm um pouco de força de vontade, não matam, não roubam, não adulteram, não mentem.
talvez guarda tudo que está na palavra de Deus. Eu quero deixar um exemplo para você de alguém que era assim, o jovem rico. Ele conhecia tudo, mas ele não tinha uma vida real com Jesus. Ele não tinha um relacionamento com Jesus. Tem muita gente que pensa assim: eu não roubo, eu não mato, só tenho um dizimista fiel, eu não sou pecador, eu já estou salvo. Queridos, é possível estar guardando tudo isso, estar completamente perdido. Novo, recitando o jovem rico, ele chega e diz: Senhor, eu conheço tudo isso aqui, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer. Jesus chega e diz para ele: vende tudo que tem e me segue. O coração daquele jovem não estava em Jesus. E outro tipo de pecador é aquele que vive uma vida moralmente errada e quebra todo o princípio de Deus. E um exemplo que eu tenho para mostrar é Maria Madalena. Mas se eu colocasse você nessa noite, com a cabeça que você tem de pecado, colocaria Maria Madalena e o jovem rico, quem que você pensaria que estaria salvo? Com o seu julgamento, com o seu puritanismo, com o seu falso pudor, quem que você pensaria que estaria salvo? Maria Madalena ou o jovem rico? Só que diante de Deus, ambos estavam perdidos, porque os dois estavam separados de Deus. É interessante que quando nós pensamos nisso, Jesus veio a este mundo. Jesus não veio somente para guardar a lei. O objetivo de Jesus era: eu estou indo para... O meu objetivo é reconciliar o homem com Deus. E o propósito da verdadeira religião e autêntica é essa: eu vou ligar o homem a Deus. Religare, né, no latim. A definição de religião é essa: religião não é vestir a camisa de uma igreja. Religião é voltar para Jesus, darmos uma meia volta. Religião é nós ligarmos totalmente a Deus. Religião é aprender a viver com Jesus Cristo 24 horas por dia. E o dia que eu e você aprendemos a viver com Ele, nós teremos uma outra dimensão do que é o cristianismo. E quando nós temos essa dimensão desse verdadeiro cristianismo que Jesus nos apresenta, nós iremos fazer a vontade de Deus. Nós viveremos para o Senhor. Nós vamos entender o que João 10:10, o que Jesus veio trazer para cada um de nós. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Esse é o que Jesus quer trazer para cada um de nós. Cristianismo não é ir à igreja uma vez por semana, no domingo, ou assistir uma live hoje, né? Cristianismo não é isso. Cristianismo não é simplesmente carregar uma Bíblia para que todo mundo veja. Cristianismo não é estudar a Bíblia de vez em quando. Cristianismo não é somente orar de manhã, orar de noite, orar na hora do almoço. Tudo isso faz parte do cristianismo. E a palavra de Deus é muito clara que nós temos que orar sem cessar. Mas cristianismo é o nosso companheirismo permanente com Jesus Cristo 24 horas por dia. Você vive a sua vida cristã assim? Você tem noção da profundidade? Levantar com Jesus é cristianismo. Escovar os dentes toda manhã com Jesus é cristianismo. Entrar no ônibus, ir ao trabalho, trabalhar, estudar, comprar, vender, estar com Jesus, namorar Jesus, entrar e sair da loja com Jesus, assinar todo e qualquer documento com Jesus. Isso é a vida cristã. Isso é cristianismo. Eu vou dormir com Jesus. Vou estar jantando com Jesus. É um relacionamento 24 horas com Jesus. Isso é cristianismo. Isso é vida cristã. Isso não é isso é ter uma ligação
forte com Jesus. E agora eu pergunto para você, me diga algo, porque você de repente descobre que um cristão vai à igreja, estuda a Bíblia, mas depois você vê que lá fora a vida dele não condiz com a palavra de Deus. E a resposta é muito clara, porque ele nunca entendeu o que é uma vida cristã. Ele pensa que é cristão, talvez como um jovem rico, porque ele se batizou numa igreja, cantou numa igreja, cantava na igreja, ficava na porta da igreja. A visão de ser cristão para ele é essa. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, a pergunta que vem para nós, pastor, o que o mundo está precisando? Do que o mundo está precisando? O mundo precisa de algo muito simples, que Jesus entre e faça uma grande revolução na sua vida. E aí você vai entender o que é cristianismo. Eu vou viver com Jesus 24 horas por dia. E é interessante quando nós pensamos em tudo isso. Nós vamos produzir agora frutos dignos de arrependimento. Eu quero que você saiba algo muito importante na nossa vida. A grande dificuldade não é roubo, a grande dificuldade não é droga, a grande dificuldade não é caráter. Isso tudo é fruto da sua dificuldade. A maior dificuldade que nós temos hoje é porque nós estamos longe de Jesus. É por isso que vem o medo, vem a incerteza, porque nós estamos longe de Jesus. Nós não temos segurança, nós estamos longe de Jesus. Se nós temos medo do amanhã, porque nós estamos longe de Jesus. Se nós estamos em profunda tristeza, porque nós estamos longe de Jesus. Porque toda vez que nós abrimos a palavra de Deus, nós temos tantas promessas de Jesus Cristo para a nossa vida. Então o nosso grande apelo nessa noite, venha Jesus, venha Jesus, venha Jesus como você está, entregue a sua vida a Jesus, entregue sua incerteza a Jesus, porque na cruz de Cristo nós temos tudo isso. Quando nós pensamos nesse grito de Jesus, esse grito era nosso: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Porque nós estamos em pecado. Nós estamos praticando tudo aquilo que está fora do padrão de Deus. Eu queria orar por você, enquanto nosso ministério de música se posiciona. Deus de aliança, Deus de promessa. Deus nunca vai mentir para nós. Se Deus ele prometeu, ele vai cumprir. Feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Repita no seu coração. Talvez você está pensando: pastor, eu não cometi nada disso. Aí você já está mentindo. Já estou mentindo. Que quando nós entendemos a nossa arrogância, a nossa soberba, nós estamos longe da humildade de Jesus também, aquilo que ele veio nos ensinar. Feche seus olhos, faça essa oração comigo, repita comigo. Talvez você já aceitou Jesus, mas você ainda não entendeu a profundidade do que é estar longe dele. Porque quando nós estamos longe de Jesus, nós estamos em pecado. Quando nós estamos longe de Jesus, nós estamos declarando: eu não dependo de Jesus. Eu posso fazer tudo, eu não dependo dele. Isso também é pecado. Pai, quando nós pensamos nesse amor revelado ali na cruz, onde a face mais perversa do pecado estava ali na cruz do Calvário. Deus, nós pensamos ali em Jesus, o seu Filho, que nos amou, que assumiu toda a nossa falha, onde Jesus sentiu a dor da separação que provoca o pecado entre Deus e nós. E quando nós entendemos isso, ó Pai, o resultado dessa separação é muito triste, é a solidão, vem tristeza, vem a miséria, que consome todo
todo o nosso coração. Mas nessa noite, Senhor, nós estamos aqui. Senhor, o nosso clamor, a nossa súplica, nessa noite é essa: nos recebe de volta. Nos recebe de volta, Senhor. Que nós possamos entender e dizer: Senhor, venha habitar em mim. Entra no meu coração, Senhor. Muda a minha maneira de pensar. Muda a minha maneira de agir. Porque eu sei que sempre os teus olhos estarão sempre voltados para mim, porque o Senhor me ama. Louvado seja Deus, porque a tua palavra, através da cruz, nos revela tudo isso. O Senhor nunca irá nos desamparar, mesmo nesses momentos que nós estamos passando. Ó Deus, muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado pela minha salvação. Muito obrigado pela certeza da minha salvação. Meu Pai, enquanto eu estiver vivo aqui, quando nós estivermos vivos aqui, Senhor, a tua palavra também nos é bem clara, que nós também precisamos desenvolver a nossa salvação, que isso é a nossa santificação, é nós estarmos com o Senhor 24 horas por dia, até a volta do Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tudo isso. Muito obrigado pela certeza que breve Jesus voltará. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus não é Deus de longe, né? Deus é um Deus de perto. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir.
Interessante que a gente chora mesmo, né? A gente chora. Porque a palavra de Deus, a gente chora porque a gente é humano, né? Chora porque a gente é humano. E quando a gente pensa nessa dimensão do amor de Deus, esse carinho por nós, a gente chora à noite, mas quando a gente acorda, sabe que o Senhor chegou com a solução, né? Amém. A gente precisa crer nisso. Sabemos e cremos que nós estamos vivendo por momentos difíceis. Talvez muitos nessa caminhada soltaram esse grito também de desespero. Por que o Senhor me abandonou? O que eu fiz? O que eu fiz? Quando a gente volta para a carta de Paulo em Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque tudo que Deus faz é bom. Amém. Tudo que Deus faz é muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Às vezes dá desânimo, lógico que dá, que nós somos humanos, dá tristeza. Dá tristeza. Mas quando a gente pensa em tudo isso que Jesus preparou para cada um de nós, as nossas forças se renovam. E tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. E tudo isso que a gente está vendo hoje, se cumprindo, é para a gente manter a nossa fidelidade com o Senhor. Temos um relacionamento 24 horas com Jesus. Porque Ele não mentiu. Ele não mentiu. Sabíamos que passaríamos por tudo isso. Não é momento, eu fico sempre pensando nisso, não é momento de desânimo, de tristeza, mas é momento de dizer, Senhor, muito obrigado, porque eu estou vendo tudo isso. Eu gostaria de orar por vocês, talvez você não vai poder vir aqui à frente, podemos ter aglomeração. Talvez você precisa dessa renovação espiritual na sua vida. Eu quero ver Deus de perto. Eu quero ver Deus nessa minha situação. Isso não é pecado. Não é pecado. Nós somos seres humanos, somos falhos. E a única coisa que a gente tem que fazer, Senhor, eu não estou aguentando mais. Não estou aguentando mais. Muda a minha história. Muda a minha situação. Você que está aqui conosco, gostaria que nós orássemos por você. Só levante as suas mãos. Eu gostaria de orar por você. Alguém nessa noite? Amém. Amém. Há mais alguém? Amém. Nós vamos orar, irmãos. Estamos passando por dificuldades, sim. Sim. Mas quando nós olhamos para tudo isso que nós cantamos aqui, nosso Deus não é Deus de longe. Ele está bem perto de você. Está bem perto de mim. Fecha, fala a sua dificuldade para o Senhor. Você que está em casa também, fala a sua dificuldade. Senhor, eu estou passando por isso. Eu quero que o Senhor fique bem perto de mim. Aí vem na nossa mente, Senhor, é o meu pastor. Ainda que eu passe por toda e qualquer dificuldade, o Senhor caminha comigo. Pai, nós queremos a cada dia vivermos isso, Senhor. Pai, como nós temos sido tão negligentes com a Tua palavra. Como nós temos sido até infiéis, ó Deus, com aquilo que Jesus Cristo deixou para nós. Ó Pai, sabemos que estamos passando por lutas, talvez até dentro da nossa casa, no nosso trabalho, todo o contexto que nós estamos inseridos, Senhor. Mas, ó Pai, pelo poder que é no nome de Jesus, entra com libertação, Senhor. O nosso clamor nessa noite, ó Deus, traga, Senhor, uma palavra de conforto para nós, uma palavra que vai mudar toda a nossa maneira de pensar, de agir, que nós possamos fazer como salmista, entregarmos toda a nossa história ao Senhor. Quando nós entregamos a nossa história ao Senhor, entregamos a nossa dificuldade ao Senhor, entregamos o nosso medo, a nossa incerteza, a nossa dúvida, a nossa ansiedade também, no altar, na cruz de Cristo. Nós sabemos que tudo vai se renovar, porque o Senhor caminha conosco. Pai, muito obrigado por esta noite. Muito obrigado, Deus, pela aliança que o Senhor fez conosco. Estar conosco todos os dias. Que promessa linda, ó Pai, que nós temos. Ó Deus,
caminha conosco. Pai, se tem alguém em nosso meio também, não tem certeza da salvação em Cristo Jesus, que nesta noite, ó Pai, seja uma noite de entrega, de renúncia, libertação, porque nós cremos que há poder no nome de Jesus. Há poder nesse nome que muda toda e qualquer situação. Ó Deus, coloque fidelidade dentro de nós. Ó Deus, que todo fruto do pecado que ainda impera dentro de nós, ó Pai, o Senhor possa retirar, ó Deus. Nós queremos crer que o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. E, ó Pai, muito obrigado por esta noite. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Eu queria fazer um desafio. A você que está nos vendo, você que está nos assistindo aí em casa, você vai levantar agora e vai cantar conosco. E nós aqui vamos cantar para eles. Lá também, em casa. Deus de aliança, Deus de promessa. Você cante conosco, quem está nos assistindo, hein? Se você não souber cantar, repita as palavras finais, que dá certo. Dá certo. Né? Nós aqui temos a letra. Eu não sei se você vai conseguir em casa. Mas cante conosco. E assim nós vamos encerrar este momento aqui, desejando a você uma semana de vitória. Amém? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança,
Acho que nós nunca cantamos tão juntos, né? Você que está em casa e a gente também. Acho que deu até para sentir isso hoje, né? Acho que nós sentimos. Glória a Deus por isso. Uma semana de vitória a todos nós, né? Que a gente possa, essa semana, não só essa semana, enquanto nós estivermos vivos, respirando, ter a palavra do Senhor se cumprindo na nossa geração. E que Deus assim nos abençoe.